essa tecnologia de Zoom, que já existia, ela, de alguma forma, invadiu as nossas vidas, né? O Zoom, o Teams, o Google, ninguém usava muito isso e, hoje em dia, ninguém vive sem, né? É impressionante. Nós fazemos reuniões internas, externas, o uso disso está incorporado no nosso dia a dia. Eu acho que já estamos no ar, né? Já estamos no ar, Guzmão. Nós estamos no ar, eu sei, eu estou esperando para ver se tem, quantas pessoas estão aí. Tá indicando aqui 25 pessoas já, acho que você pode começar, José. Você já não tá vai vendo? conseguir, a gente não vai conseguir visualizar, Guzmão, como palestrantes, acho que só aí a gente vai vendo aqui. Acho que já dá para começar. Já conseguiu ver, tá bom. Então tá, então boa tarde a todos, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a presença do desembargador Zé Carlos Ferreira Alves, do ministro César Peluso, ambos, de alguma forma, dispensam a apresentação. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida. O doutor Zé Carlos Ferreira Alves é um desembargador que tem uma longa experiência na advocacia, tanto em escritórios grandes, que ele trabalhou no Machado Meyer, quanto em um escritório pequeno, no dele próprio, e fez uma advocacia autoral, digamos assim, muito baseada nele mesmo, como foi também diretor jurídico de empresa. Então, ele tem as três faces aí de experiência na advocacia e agora se encontrou na magistratura e está muito feliz. Eu nunca ouvi, eu conheço há muitos anos, eu nunca ouvi tão feliz quanto esse trabalho atual. O ministro César Peluso dispensa a apresentação, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, veio do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Alçada, professor da PUC, do Mackenzie, enfim, e dos votos mais respeitados em qualquer das instâncias pelas quais ele passou. O ministro Peluso tinha e sempre teve esta característica de ser um influenciador. E como era muito respeitado e de muito bom senso as suas decisões e os seus votos, ele sempre foi muito acompanhado e respeitado pelos seus pares, né? Então, impunha-se pela competência muito mais do que qualquer outra coisa. Nós estamos iniciando aqui mais um capítulo das nossas conversas inspiradoras, e a ideia deste capítulo em si é falar do futuro do judiciário, né? Colher desses dois nossos convidados as impressões deles com relação a esse momento que a gente tem vivido, não só da pandemia, que acelerou uma série de transformações, mas é um momento social, um momento da civilização que passa por transformações intensas, rápidas e muito impactantes, muito profundas. Entre elas, e talvez principalmente, a presença da tecnologia no nosso dia a dia, né? Nós hoje estamos aqui numa live, né, chamada live, onde o ministro está em Brasília, o doutor Zé Carlos está em São Paulo, na casa dele, eu estou na minha, o doutor João está no escritório, e cada um está no seu espaço, ao mesmo tempo estamos no mesmo espaço. Isso é fruto da tecnologia, que é encantador, né, de um lado, e de outro lado nos invade a vida, né, nos invade a privacidade. Então, nós queremos saber não só isso, mas o uso da inteligência artificial, de outros quesitos que a tecnologia informática nos proporcionam, né, e nos fazem questionar uma série de outros pontos, né? Por exemplo, a invasão da privacidade, o que fazem com nossos dados pessoais, como é que esses mecanismos de busca, como o Google,
dominam a nossa percepção de mundo até, né? Porque conforme a resposta que a gente encontra ali, nós podemos desenvolver um ponto de vista ou outro. Então, essa a ideia da gente falar sobre os vários aspectos, linguagem e outras coisas, do judiciário do futuro, né? O futuro, quando a gente fala de futuro, a gente leva em consideração, e espero que os nossos convidados levem em consideração, duas perspectivas. Uma perspectiva é o que eles acham que vai acontecer no futuro. A segunda percepção é o que eles desejam, quer dizer, qual é o sonho do futuro, o que seria o ideal do futuro, o judiciário ideal do futuro. Então, a minha primeira indagação, e eu faço aqui para o desembargador José Carlos Ferreira Alves, a respeito do uso da tecnologia. Quer dizer, em que medida, na sua percepção, desembargador, a tecnologia passou a ser incorporada no seu trabalho e na magistratura? Bom, primeiro, me permita, Guzmão, cumprimentar o ministro Peluso, meu professor na graduação na Pontifícia Universidade Católica, é uma pessoa que respeito muito e a quem sucedo na segunda Câmara de Direito Privado, que foi dele também. E é um prazer enorme ter uma companhia tão brilhante que seguramente ofusca a minha participação, mas isso não me entristece, isso me alegra, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito com ele. Cumprimentar você, Guzmão, o João, o Jacques, dizer da satisfação de poder participar e fazer um agradecimento especial a Deus e a minha Nossa Senhora de Aparecida de estarmos vivos e com saúde em tempos de pandemia. Se eu não faço esses dois agradecimentos, eu me sinto extremamente injusto e ingrato. E eu acho que esses meios tecnológicos vieram para ficar. Nós, do Judiciário, os magistrados, não temos mais nenhum álibi agora em termos de dificuldade, porque o artigo 236, parágrafo 3º do 236, diz que todos os atos podem ser feitos de maneira virtual. Então, numa situação como esta, isso já é uma decorrência quase que obrigatória desses meios tecnológicos. Embora a abrangência da tecnologia no Poder Judiciário ela é muito mais ampla. Eu até costumo separar em dois tipos de tecnologia. Primeiro, porque o fluxo de dados nos tribunais, eles são enormes. E nesses fluxos de dados, a gente encontra muitas identidades de padrões que permitem a utilização de algoritmos. Então, fazendo uma distinção entre dois tipos de tecnologia, aquela que é puramente jurimétrica, aquela que é puramente contábil, e que envolve estatística e probabilidade, ela é muito interessante para aqueles que pretendem tratar daquelas litigiosidade de massa. Existe também aquela tecnologia do mercado que busca igualar, emular as decisões e que são muito importantes para os magistrados. Então, eu acredito que hoje a gente não vive mais. E, sobretudo, quando essas tecnologias são empregadas no que se refere a meios opcionais de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação, e que, por força disso, para que você tenha uma base, eu até, em questão de 8 anos e meio, aproximadamente 4.461.926
acordos foram levados a efeito. Tudo isso subtraído do Poder Judiciário. Então, não consigo mais imaginar o Poder Judiciário sem esses meios opcionais e que são abastecidos, em grande parte, por essa tecnologia. Então, eu afirmo que esses meios vieram para ficar, que esses meios estão incorporados no nosso direito, a despeito de que os juízes normalmente são sujeitos à precedência, né? Mas, de hipótese nenhuma, eles podem ignorar essas mudanças culturais. Então, por essa razão, eu acho que essa tecnologia foi abarcada dentro dos tribunais, foi agasalhada pela legislação. Então, nós temos o novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo, de 2015, mas que faz essa previsão. Nós temos a Lei 13.140, que igualmente prevê essas situações. Então, fruto disso tudo, eu acho que essa tecnologia ela é muito importante, e repito, porque eu entendo que essa litigiosidade de massa, principalmente, ela é incompatível com o nosso sistema de justiça. Então, é o que eu entendo e reputo como ponto de partida para a importância da tecnologia. Sem dúvida. Ministro, o senhor acha que a tecnologia acelerou o número de causas ao tribunal? Eu não, primeiramente, eu quero agradecer ao senhor, doutor Guzmão, o prazer aí deste convite, a honra da lembrança do meu nome. Agradecer também a presença do desembargador José Carlos, do doutor João, do doutor José Roberto, do doutor Jacques, né? E dizer que é uma honra estar aqui presente e poder, vamos dizer, colocar alguns pontos aí para a gente refletir em conjunto. A tecnologia é alguma coisa, como o desembargador já antecipou, é alguma coisa inevitável. Nós estamos vivendo a cultura da tecnologia e acho que isso vai se exacerbar e vamos ser cada dia mais dependentes da tecnologia. Agora, eu acho que em relação ao judiciário, eu acho que os dois grandes propósitos da tecnologia são, primeiro, permitir, como objetivos, como ideais, né? Permitir soluções das causas de um modo cada vez mais rápido e mais transparente, né? E, de outro lado, permitir, como, vamos dizer, instrumento do uso dos processos de um modo muito mais, vamos dizer, adequado a esses dois objetivos. Hoje nós temos facilidades, além de armazenamento de dados, etc., o problema de estudo, o problema de pesquisa, tudo isso é facilidade e que, bem encaminhado, pode concorrer para transformar o judiciário num organismo que atue mais rápido na decisão das causas e de um modo mais transparente. Só para, vamos dizer assim, para suscitar uma ideia daquilo que seria uma coisa desejável, se a gente puder evoluir para um tipo de processo, vamos dizer, basicamente oral e acompanhado por esses meios tecnológicos, como o do Zoom hoje, onde a petição inicial, resposta, a decisão do juiz, aquisição de testemunha, tentativas de acordo, tudo isso se faça virtualmente e fazendo virtualmente de um modo mais concentrado, mais rápido e mais substancial, no sentido que vamos perdendo, vamos dizer, esses ornatos que fazem parte da cultura bacharelesca do brasileiro. Nós somos uma república de bacharéis e, por isso mesmo, gostamos muito de escrever, de falar, e etc, etc. Mas eu acho que a tecnologia pode concorrer, basicamente, para melhorar, vamos dizer, a performance, o desempenho do Poder Judiciário e satisfazer mais rapidamente as necessidades do povo, resolução de conflitos, etc., ou a prevenção de conflitos
basicamente. Agora, é o que eu vejo como, vamos dizer, um cenário ideal, desde que a gente tenha condições de evitar todos os inconvenientes que vêm junto com o mau uso da tecnologia. E que é esse que hoje está, a meu juízo, embora não tenha estatística, nem, vamos dizer assim, nem contato com as causas como tinha antigamente, para fazer uma avaliação precisa. Mas me dá a impressão que nós estamos tornando, com o uso da tecnologia, um pouco mais complicados os processos, quando deveria ser o contrário, e aumentando, por isso mesmo, o número das causas. Isso é o que está me parecendo. Perfeito, ministro. Sou muito grato aí também pela presença de todos. E ainda um pouco nesse tema da linguagem que o ministro já bem colocou, né, da linguagem mais direta, objetiva, gostaria também um pouco disso, né, nesse novo cenário que está se desenhando, qual seria, né, assim, hoje o que nós experienciamos, pelo menos, realmente continua uma linguagem excessiva, né, muito prolixa, tanto dos advogados, né, nas petições, como dos magistrados nas decisões. Então, né, falando aqui do ideal, né, de sonho, como seria aí talvez o ideal em termos de linguagem, né, objetividade, foco, talvez ouvir um pouco mais. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, achei muito bom, né? Achei muito bom a gente repetir aqui um pouco, até eventualmente com limitação de número de páginas. Então, ouvir um pouco isso seria muito precioso. Se o ministro Peluso pudesse tratar um pouco desse tema da linguagem aí a linguagem no judiciário, né? Tanto pelos advogados como dos magistrados. Esse é um defeito, vamos dizer, um defeito, eu diria, quase ancestral do judiciário, né? E não é restrito aos advogados, porque apanha todo mundo. A fonte é comum, né? Esse é o problema. Nós somos educados a ficar explorando essa linguagem, etc, etc, etc. Como se isso é a ilusão de que falar difícil, usar muitos sinônimos para falar uma coisa só e escrever muito fosse convincente. Senão, vamos dizer, uma distorção da função que a gente exerce, seja como advogado, como juiz ou como promotor, porque é a disfunção de mais satisfazer a nossa vaidade, supondo que cada vez que a gente fala mais difícil e escreve mais, nós somos mais bem apreciados. O que é pura ilusão, pura ilusão. Eu acho que a gente acho que todos nós que atuamos no judiciário, em qualquer posição, porque ninguém escapa disso, não existe uma área dos operadores jurídicos que não entre nesse pecado, que não pratique esse pecado. A gente tem que ser, acho que nós temos que ser reeducados. Acho que é um problema de pedagogia. Acho que a gente tinha que começar a convencer. Primeiro, dentro das instituições, né, desembargador, nós temos que começar a tentar convencer os juízes, né, de que esse tipo de cultura é absolutamente infrutífero, e extravagante, e que não tem resultado concreto nenhum e que não está satisfazendo a sociedade. Os advogados, por sua parte, também, em relação aos escritórios, os professores universitários, em relação aos alunos, preparando para outro. E aqui faço uma observação que me parece pertinente, sobretudo em relação ao desembargador, porque eu fui diretor da escola, e fui diretor da escola e vice-diretor da escola, fiquei lá 4 anos, e uma das minhas grandes preocupações é preparar esses juízes novos, mas de um modo, vamos dizer, efetivo. Não adianta botar os juízes lá na escola, como acontece frequentemente, para aparecer lá de vez em quando, durante 6 meses, porque eles têm que estar rapidamente na vara, em vez de ser preparados. Eu acho que as escolas da magistratura têm que exercer uma função séria e adequada, isto é, tem que perder tempo, aparentemente, porque na verdade é ganhar, preparando esses juízes. E dizer isso, escuta, vocês não vão ficar dando sentença, copiando aí, etc, etc. Então,
acho que esse problema de revisão pedagógica das nossas funções é importante. E não dá mais para a gente ficar ouvindo esses negócios, de chamar petição inicial de exordial, e não sei de quê, o habeas corpus de remédio heróico. Não, é difícil, isso, complicado. Como se as palavras em direito tivessem sinônimos. Na verdade, não tem muitos sinônimos, né? As palavras em direito são técnicas, né? E as palavras técnicas normalmente não têm sinônimo. O que a gente faz são elocuções longas para dizer uma coisa que uma palavra só pode dizer, né? E isso é uma dificuldade. Eu acho que isto faz parte da cultura e é essa cultura que tem que ser objeto de uma mudança em todas as áreas para que isso tenha um resultado prático no Poder Judiciário. Perfeito, ministro. Eu até acrescentaria, aí, aproveitando para passar a palavra para o professor e doutor Zé Carlos Ferreira Alves, que também foi professor na PUC e tem dado aulas em várias instâncias. A linguagem muito erudita, muito rebuscada, não distancia os operadores do direito dos seus objetivos, quer dizer, que é satisfazer, primeiro, solucionar o conflito e, segundo, tornar compreensível o que está sendo dito pelo judiciário, pela autoridade judiciária. Com certeza. Eu abomino essa forma, mas, como foi dito, isto faz parte. Eu até ontem manifestei numa conversa que tivemos que eu acho que para aquelas pessoas que gostam de uma briga, que gostam dessa erudição, que gostam, assim como para aquelas pessoas que vão escolher a carreira de advogado ou de promotor, defensor público, assim como para aqueles que gostam da erudição, da manifestação e que escolhem a carreira de juiz. Hoje, as faculdades de direito que frequentam, ela oferece requintes de crueldade. Ela oferece, ela prepara ainda mais as pessoas para isso. Então, acho que é um problema meio cultural, que realmente precisa ser cortado na raiz. Precisa ter, dentro da escola, se a gente vê aquelas matérias, prática forense, tudo isso vem à tona e a pessoa já acha que fazendo aquilo ele está cumprindo. Eu, de vez em quando, em relação a alguns relatores que eu tive, eu tinha dificuldade, eu quase entrava com embargos de declaração, porque eu tinha um que falava que o mavórtico e porfioso causídico, louvado na medicatriz do Esculápio. Eu falava, meu Deus do céu, eu não tinha noção o que era isso, sabe? Então, eu acho que esse gongorismo, eu acho que isso está tão fora de moda, esse juridiquês. E o Tribunal de Justiça, no seu site, vem trazendo a desconstrução desse juridiquês, que eu acho que ele, sobre ser pernicioso, realmente, ele confunde as pessoas. Eu costumo brincar que, às vezes, numa sentença de 50 laudas, chega no fim, a pessoa fala, mas e aí, eu ganhei ou perdi? Tamanha a dificuldade de entendimento daquilo que está escrito. Então, eu reputo, primeiro, a necessidade de que isto tenha um breque, mas que, para isso, nós tenhamos professores preparados, que na grade das matérias nas faculdades, isso comece a ser demonstrado, porque asseguro que dentro do Poder Judiciário isso vai ser extremamente bem visto, porque ninguém aguenta mais realmente aquelas... E tem até uns fatos curiosos, que outro dia uma advogada chegou lá com um memorial para despachar comigo, um memorial que devia ter, sem exagero, umas 80 laudas. Falei, doutor, isso aqui é um memorial? A sessão é amanhã, a senhora acha que eu vou parar de fazer tudo o que eu estou fazendo? Ela falou assim, como é que a senhora acha que tem? Eu falei, doutora, são aqueles pontos básicos, a senhora anota aí
Se quiser ser muito prolixa, 3 folhas está ótimo. Ela fez 3 folhas com uma letrinha desse tamanho que não se conseguia ler. Bula de remédio. Chegou lá toda feliz, falou, olha, fiz aqui em 3 linhas. Pô, mas... Então, eu acho que existe um despreparo muito grande, mas eu acho também que é não só importante, é básico que haja uma mudança nesses conceitos e as pessoas percebam que se fazer entender passa bem ao largo daquilo de ser pernóstico na sua fala, na sua forma de escrever. João, você vai fazer a próxima? Posso fazer a próxima. Esse eu gostaria muito de ouvir o ministro Peluso sobre mudando já um pouquinho de assunto e falando um pouco dos tribunais superiores. Então, nós temos experienciado, né, hoje, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, bastante abarrotado, né, de assuntos de amplitude gigantesca e a pergunta seria se caberia uma melhor delimitação do papel dos tribunais superiores, né, e sobretudo do STF, né, e ser realmente matérias onde ele vai ser o guardião da Constituição em matérias fundamentais, né, e não como é hoje um papel talvez demasiadamente amplo, com uma corte, né, com 11 ministros ali. Então talvez ouvir a visão do ministro Peluso, né, ex-presidente dessa corte, seria muito precioso. Então, se o ministro pudesse tecer algumas considerações sobre esse papel do STF, sobretudo no futuro, né, e os desejos e anseios ou expectativas sobre esse papel. Eu vou pedir licença ao doutor João, e antes de responder a sua proposta aí, de fazer uma observação aí, acompanhando o desembargador, dizendo que, na verdade, se a gente olhar bem, pelo menos eu me sinto assim no tempo que estava no judiciário e agora, de certo modo, na advocacia, eu pago o preço disso, de certo modo. A impressão que a gente tem é que nós estamos falando para nós mesmos. Nós não estamos falando para os nossos clientes. Nós não estamos conversando para os nossos clientes. Nem os juízes estão olhando para os jurisdicionados, nem os advogados estão falando para os seus clientes. Nós temos que explicar para um cliente de uma maneira, às vezes, dificultosa, do que se trata. Por que o senhor escreveu tanto? Por que eu perdi? Né? Porque quando ganha, eles não querem saber. Mas, enfim, por que eu perdi? Né? Então, eu faço um paralelo, uma analogia. O problema médico, a gente vai no médico, você imagina se o sujeito ele falar um monte de coisa lá, aqueles termos técnicos dele, perguntar, doutor, tudo bem, a pergunta é o seguinte, o que eu tenho e como é que o senhor pode me curar? Esse aqui é o problema. Não, ficar discutindo. Então, a gente perde um pouco esse foco. Eu acho que a gente tem que reaver esse foco, saber para quem nós falamos, para quem o judiciário fala e para quem os advogados e os promotores também falam. Né? Bom, em relação aos tribunais superiores, e particularmente ao Supremo Tribunal Federal, o doutor João estava perguntando como está agora e como a gente vê. Eu vejo da seguinte forma: se continuar do jeito que está, vai ficar muito pior. Já não está bom, e se continuar assim, vai ficar muito pior. É verdade que isso se deve um pouco, vamos dizer, ao caráter analítico da nossa Constituição, que é um desastre, né? É uma das maiores constituições do mundo. É uma coisa terrível. E, em segundo lugar, há um certo desajustamento entre a postura que os ministros têm e que nós tivemos, porque também estava lá, entre a função do judiciário como tal e o fato de que a gente tem que resolver as questões rapidamente e não ficar perdendo tempo. Ou seja, é uma grande preocupação dos tribunais superiores tentar ser eruditos, né? Falar na televisão, e falar para a imprensa, e aí sem se concentrar no foco principal, que é resolver rapidamente as causas. Eu acho que uma das causas disso
sem dúvida nenhuma, em termos de repercussão para a sociedade, é o fato de nós termos 4 instâncias recursais. Nós já tivemos 3, e nem por isso o país ficou pior por causa disso. Né? E acho que 2 seriam suficientes, e vamos dizer, essa é a essência da proposta que nós fizemos e que deu origem a 2 PEC, uma arquivada em 2011 e a outra que agora está um pouco viva, ressuscitada, que talvez tenha alguma perspectiva de aprovação, é de reduzir isso para que as causas sejam decididas mais rapidamente. E, com isso, como, vamos dizer, consequência dessa reformulação, os tribunais superiores tenham mais tempo para examinar os casos. Então, eu acho que os tribunais e os ministros estão perdendo muito tempo em relação a isso. E aqui me ocorreu uma coisa muito interessante, bem recente. Não sei se tiveram oportunidade de ver, mas eu tive a oportunidade de ver, eu vi pela internet, o tamanho do despacho do juiz, do Justice Alito, em relação à recontagem dos votos, se não me engano, na Pensilvânia. Chegaram a ver? Ele mandou concentrar a apuração dos votos feitos pelo correio, que chegaram até a data da eleição, que ele mandou contar em separado. A decisão dele tem 10 linhas. 10 linhas. Se fosse no Brasil, provavelmente algum ministro descreveria aí umas 30, 40 páginas. Com certeza. Com certeza. O juiz foi preciso. Olha, há um risco de acontecer isso, façam em separado. Ponto. Não citou nenhum autor, não citou jurisprudência, não citou nada. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Então, eu acho que incorporar esse espírito que acho que tem que ser uma das, vamos dizer assim, uma das inclinações dos ministros dos tribunais superiores para ajudar a resolver essa crise nos limites, vamos dizer, do status quo. Nós não temos um outro jeito, porque vai depender de medidas legislativas, de reformas constitucionais, etc., para tentar modificar isso. Eu não vejo muita alternativa se os próprios ministros não se compenetrarem da inadaptação dos tribunais, vamos dizer, ao foco principal da função, que é resolver as causas de uma maneira rápida e não deixar a sociedade aí ficar, não sei, décadas, às vezes. Eu fui relator, e eu dou como exemplo isso, eu fui relator, na minha época, no Supremo, do processo mais velho do Supremo. Era um processo de 80 anos sobre uma área de terras de Mato Grosso, que, na época do julgamento, ela já era ocupada, entre outras coisas, de propriedade privada, por 8 municípios. E que estava tentando anular. Eu falei, o que vocês querem? Vocês querem destruir 8 municípios? Depois de 80 anos, a coisa mudou tanto, tinha um monte de municípios lá. Vocês querem julgar? E olha que não foi o julgamento, não foi unânime. Teve um voto vencido. Ministro, isso me leva a uma observação e também tem muito a ver com uma indagação, né? Que é sobre reforçar um pouquinho. A justiça que tarda, existe esse ditado muito precioso que a justiça, uma decisão eventualmente imperfeita é melhor do que decisão nenhuma, não é? Então, eventualmente, uma decisão apressada é melhor do que uma decisão tardia demais, porque a realidade anda na frente do direito. Nós sabemos também que, filosoficamente, o direito anda a reboque da sociedade, das evoluções sociais, das manifestações todas. No entanto, eventualmente, ele precisa procurar se encontrar com esses movimentos, com esses anseios populares de alteração da forma de ter o seu serviço prestado, que é o serviço judicial.
Então, a minha indagação é mais no sentido, o senhor fez uma ponderação a respeito, que é uma proposta que parece revolucionária, que é essa do processo oral, né? Eu que tive a oportunidade de, em algum tempo, estar na França, estudei na França, e na França os processos civis todos são orais. Os advogados trocam petições, trocam cartas ou papéis, um manda para outro com cópia para o juiz. Até que o juiz acha que a decisão está, que a discussão está no ponto, ele diz assim, agora eu marco uma audiência. E tudo ocorre naquela audiência. O advogado de acusação, o advogado pleiteante faz a sua exposição, o de defesa faz a sua defesa, e o tribunal diz assim, muito obrigado, eu vou dizer a minha decisão daqui a 15 dias. E toma uma decisão em 15 dias, em um dia ou em 2 dias, mas é rápido. Um processo na França demora, no máximo, 6 meses, 8 meses para ser tomada uma decisão importante, né? Então, o que a gente vê aqui, se adotado esse princípio da oralidade, ou seja, que o processo seja oral e não mais escrito, seria uma grande revolução aqui para o nosso sistema. O senhor acha factível mesmo? Eu vou fazer uma observação que não é uma crítica, mas é uma brincadeira dizer essa regra de que uma decisão mais rápida é melhor que decisão mais certa, vamos dizer, é uma regra que é muito boa para a guerra. Para o judiciário, eu já tenho as minhas dúvidas. Em relação ao judiciário, agora, nós podemos dizer que a França é uma sociedade sem nenhuma complexidade? Para dizer que na França funciona e nós somos tão complexos que não podemos funcionar? Quer dizer, alguma coisa absolutamente execuível, que é uma questão de determinação. Está na moda agora, não sei quantos anos, falar, que nem sei o que significa isso, em vontade política. O problema não é de vontade política, é vontade de fazer. Eu acho que nós nunca levamos a sério sentar e pensar numa reforma e dizer, gente, vamos fazer assim que vai ficar melhor. Vamos ficar melhor. Não adianta... Uma das minhas críticas, que, enfim, serviram de fundamento para a minha proposta de PEC, foi exatamente dizer isso, que essas reformas pontuais da legislação, como reformas de processo, e não apenas a mudança de código, mas várias reformas de processo que nós temos tido e vamos continuar tendo, não resolveram nada. Não resolveram, porque fica mexendo na superficialidade, nos ornatos, e não muda. Tem que mudar a estrutura. Né? Se botar um processo oral, como se tem na França, como esse modelo, vai acabar com a necessidade de demonstração de erudição. Porque conversando, ninguém vai perder tempo. Agora, ficar fazendo remissões à doutrina, a não sei o quê, ou como do meu tempo, um dos juízes era falecido e tal. Ele que fez o máximo da citação, ele citou Planiol e Ripert para dizer que 2 irmãos consanguíneos são parentes, etc. Eu achei isso o máximo, né? Tenha santa paciência. Desembargador Zé Carlos, qual é a sua opinião sobre ter um processo oral? Qual seria a experiência? Olha, eu acho que seria interessantíssimo. Mas eu não sei até que ponto. Isso depende de tanta coisa, né? Depende, primeiro, de uma mudança total de mentalidade. Eu acho que era uma coisa que nós não aproveitaríamos ainda em vida. Eu acho que isso demandaria muita. Até é um rompimento, né? É um rompimento total com o modelo atual. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho também naquela questão... Se me permite só uma intervenção, mas claro. no sentido do que o senhor está falando, por que é que nós criamos juizados de pequenas causas e não criamos juizados de causas? Por que tem que ser pequena? Por que não pode ser de todas? Claro. Perdão. É verdade. Que é a Lei 9.099. Então, eu gostaria só de voltar um pouquinho naquelas questão dos tribunais superiores, que eu acho que eles
em especial o Superior Tribunal de Justiça. Ele poderia ter um papel importantíssimo, ou melhor, ele tem um papel importantíssimo, mas ele com a bola quicando na área pequena, às vezes ele chuta a bola na trave. Por conta com essas questões dos recursos repetitivos, que poderia servir de norte para as decisões de segundo grau. Então, e todo mundo, outro dia eu participei de uma live e um conselheiro do Conselho Nacional de Justiça falou: eu não sei por que os tribunais têm tanta resistência em seguir a orientação das cortes superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça. Eu falei: se o senhor me explicar determinadas coisas, por exemplo, numa determinada discussão onde o ministro, no voto correspondente ao recurso, aquele voto paradigmático, aquele que deve servir de orientação, ele diz que a questão deveria estar prevista em lei, não ser proibida por lei, estar prevista contratualmente e não ter onerosidade excessiva. Ou seja, quando ele fala em onerosidade excessiva, dentro da minha Câmara, nós temos 5 posições diferentes. Então, eu acho que falta um pouquinho, realmente, de acertar na questão que não dê margem à dúbia interpretação. Porque, na questão que eu estou me manifestando, seria muito importante, a gente ia resolver muitos processos, mas por conta desse termo, onerosidade excessiva, que não tem... Então, às vezes, eu acho que falta um pouquinho esta noção da importância de entender o mecanismo e até o que se passa na segunda instância. Então, sob esse aspecto, corroborando tudo aquilo que o ministro Peluso falou, no que se refere, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que o Superior Tribunal de Justiça, que também tem uma missão muito importante no que se refere a esses acervos extraordinários que todos nós temos, que poderia dar um jeito, às vezes peca na hora de proferir a sua decisão. Perfeito. Acho que Não, com você. Tá ótimo. Ainda falando agora do atributos do juiz do futuro, né? Acho que a gente já falou um pouco da questão de linguagem, tudo. Tem uma questão que eu acho muito interessante sobre a independência dos juízes, né? Porque cada vez mais com essa massificação do número de causas, até de demandas repetitivas, né? Tem um sistema de precedentes e precedentes vinculantes cada vez mais crescente, e aí acho que o juiz se depara ali com a independência, né? Acho que é uma das questões aí do juiz do futuro que gostaria de ouvir aí a ambos, talvez começando pelo desembargador Ferreira Alves, um pouco sobre, né, essa questão da independência, né, no papel do juiz do futuro, e até outros atributos que o desembargador e o ministro entendem indispensáveis aí para o magistrado do futuro. Acho que, conversando com o desembargador Ferreira Alves, uma coisa muito gratificante que eu escutei na última conversa foi também um pouco do papel do juiz no incentivo aí à mediação, à conciliação e a autocomposição, aí meios adequados de conflito. Então, talvez ouvir um pouco esse papel dos magistrados aí de maneira mais ampla, tanto o desembargador como o ministro, começando pelo desembargador. Antes de começarmos a nossa conversa de maneira formal, falamos, e o ministro Peluso falou algo que realmente é o que eu penso. Eu acho que não só o magistrado, mas também o advogado tem que entender de uma forma diferente o mundo que se vive. Diferentemente daquela figura que a gente imagina, de alguém que senta na frente do advogado, conta o caso, o advogado vira para trás. Antigamente ele punha na Hamilton, na IBM, fazia a petição. Hoje ele faz no computador, pega aquele papel, põe na pastinha. Hoje não, vai direto por meio eletrônico e dá entrada na ação. Hoje não. Hoje o advogado ele tem que pensar na expertise de quem vai decidir, no tempo que vai demorar e no custo de tudo aquilo. Por quê? Porque hoje ele dispõe de meios opcionais de solução de conflitos. 2, ligados ao direito litigioso, que é o próprio Poder Judiciário, e a arbitragem, e você tem, no mínimo, 3
ligadas ao direito consensual, que é a conciliação, a mediação e a negociação. Então, são meios autocompositivos. E isso confere aquilo que nos Estados Unidos, mas aqui ainda de maneira muito rudimentar, aquela justiça multiportas. Porque aqui no Brasil nós tivemos a justiça multiportas, mas multiportas de entrada ao Poder Judiciário. Então, eu costumo fazer a pessoa bem-nascida contrata um advogado do nível do João Cunha, do José Roberto Guzmão, e vai propor uma ação. Quem não tem o mesmo poderio pode se valer da promotoria, do Ministério Público, da Defensoria, e em determinados casos, com base na Lei 9.099, que já citamos, ele tem a capacidade postulatória ele próprio. Então, as portas de acesso ao Poder Judiciário são inúmeras. E, aparentemente, tinha uma só, que era o sentenciamento. E agora nós temos outras portas que estão sendo inexploradas, mas que são importantíssimas. São importantíssimas. Então, quando se fala o acesso ao Poder Judiciário, como diz o professor Kazuo Watanabe, que trabalhou também com o professor Peluso, quando ele se refere ao acesso ao Poder Judiciário, está falando acesso a uma ordem jurídica justa, que permite o oferecimento de uma solução para aquele conflito dentro de um tempo razoável. Por isso, quando a gente fala que aquelas questões, aquela litigiosidade de massa, ela não se coaduna, ela se incompatibiliza com o sistema jurídico brasileiro, é exatamente por isso, porque, por menor que seja aquela situação, entrando naquela rotina, dentro daquela burocracia, dentro daquela rigidez processual, daquela inflexibilidade procedimental, uma situação muito pequena ganha um relevo. Então, hoje, dispondo desses meios opcionais, o legislador dispõe do artigo 334 do Código de Processo Civil, e que, na grande maioria das vezes, eles não entendem qual é o espírito envolvido. Então, eles, não raras vezes, falam, não, olha, eu acho de todo inútil a tentativa de conciliação. Então, e isso, vendo que o artigo 334 ele é categórico, ele fala, o juiz deverá enviar por uma tentativa de conciliação. Então, é mandatório. Mas ele fala, não, eu julgo aqui em 3 meses. E a pauta do Centro Judiciário está em 6, 7 meses. Mas ele esquece que, quando ele decidir esse processo, ele está decidindo um processo que nem sempre vai agradar, ou, na maioria das vezes, vai desagradar alguém, ou, às vezes, as duas partes, e vai ser passível de recursos que, não raras vezes, vão chegar até a terceira instância. Enquanto que, se ele promover uma tentativa de conciliação, eventualmente ele não vai conseguir resolver o problema, porque problema é uma coisa, litígio é outra. Então, ele não vai reconhecer, mas ele vai, eventualmente, restabelecer o diálogo, que será um ponto de partida importantíssimo para futuramente essas partes não mais litigarem. Então, eu acho que esta é o futuro. O juiz primeiro fazer esse encaminhamento para a conciliação e mediação, atendendo aos termos, que é o primeiro passo processual por força do artigo 334. Então, e atingir no máximo, tanto quanto possível, o objetivo colimado pelo artigo 334, que entendem, por vezes, que é facultativo, mas não realmente é obrigatória o seu cumprimento, e com isso satisfazer muito mais. E eu dei os números aqui, que através desses meios opcionais de solução de conflitos, nós atingimos em 8 anos 4.461.926 acordos.
Imagina, eu não consigo mais imaginar o Poder Judiciário sem esses meios opcionais de solução de conflitos. Teria parado. Então, é isso que falta. Eu acho que está faltando consciência e eu acho que o futuro vai impor ao magistrado a obrigatoriedade. E quando eu digo que eu lamento, é porque em determinados países, esta questão que envolve conciliação e mediação, ela é requisito para... E aqui não. Aqui, quando o artigo 334 diz o juiz recebendo, a própria lei 13.140 fala que vai ser encaminhado, ou seja, ele exige a judicialização. Então, com isso já se perdeu um tempo enorme, com isso já se incidiu num custo exagerado e o tempo despendido vai ser enorme. Então, eu acho que o juiz do futuro vai ter que ter essa preocupação de ver qual é o melhor caminho a ser seguido. Somos, de fato, uma república de bacharéis, né? Ministro, eu vou falar uma coisa que pode parecer um paradoxo. Acho que o juiz do futuro, e isso, de certo modo, vem corroborar o que o desembargador afirmou. Acho que o juiz do futuro tem que ser o juiz do passado. Infelizmente, a minha visão é de que houve de um certo tempo para cá, e provavelmente por causa do problema social e dificuldades, enfim, vamos dizer, a modernidade aí introduziu uma série de fatores que acabou perturbando essa percepção da função do juiz do passado. Talvez seja uma ingenuidade, mas eu estou seriamente convencido disso. Nós temos que voltar ao modelo do juiz antigo, do juiz do interior. Como juiz do interior, nós fazíamos tudo isso, inclusive sem leis, sem determinações expressas, cansávamos de fazer conciliação, acertávamos um monte. Uma das coisas mais interessantes que eu cito nesse sentido é a liberação dos presos para trabalhar, que foi o produto de uma interpretação de um juiz nosso do interior, falecido, que teve uma seguinte visão. Escuta, eu não posso dizer aqui dentro da minha cadeia, aqui na cidade e tal, um monte de gente aqui está sem fazer nada e que está perdendo tempo, que está ficando pior cada dia. Vamos abrir isso aqui, vamos botar para fora. E aí, a partir daí, foi regulado tudo, etc, etc, etc. Quer dizer, uma iniciativa que partiu da consciência de um juiz do interior que assumia a sua função básica de ele tentar resolver os problemas. O nosso problema de juiz nem é tanto fazer justiça, porque justiça é alguma coisa que está fora do nosso alcance, é aplicar a lei e resolver os conflitos sociais da melhor maneira possível. E o juiz antigo sempre fazia isso, sempre tentava fazer isso, pelo menos os que eu conheci, e tive a honra de conhecer e de acompanhar, a grande preocupação, né? A gente não tomava nenhuma decisão assim de supetão, sem conversar antes, sem chamar. Eu fui juiz da vara de família durante 8 anos, 7ª vara de família. Eu cansei, mas cansava, saí do fórum várias vezes, depois da meia-noite, de ouvir as pessoas. E foi lá que, na verdade, eu aprendi a ouvir. Na verdade, lá eu me tornei um juiz melhor, porque foi lá na vara de família que eu aprendi a ouvir. E o que nós resolvemos de conflitos familiares e prevenimos outros na conversa, na tentativa de acordo, na tentativa de acertar e de reconciliar, etc. Vamos dizer assim, é um resultado assim de que a gente eu me senti muito realizado profissionalmente. E eu acho que os juízes atuais estão perdendo um pouco isso. Estão perdendo um pouco. Estão mais, vamos dizer, mais preocupados em ser mais expeditos, e que não conseguem, do que conciliadores, do que solucionadores de conflito, etc. E eu digo isso não apenas porque eu estou olhando a área civil, que é aquela que parece que nos está trazendo maior preocupação, mas que a área criminal e que a área é importante. Eu acho que hoje estão surgindo na magistratura
alguns juízes que me dão a impressão que são mais promotores e delegados de polícia do que juízes. Isso me preocupa tremendamente, me preocupa tremendamente. E eu acho que, e, aliás, vamos dizer assim, alguns fatos recentes dão prova de que comprovam que esses juízes têm outra vocação, que eles acabam saindo da magistratura e vão fazer outras coisas na vida, e que eu acho que isso está contaminando um pouco a concepção que os juízes devem ter do exercício da sua função. Isto é, aquela concepção de um juiz antigo, que está ali, recebe do Estado para ouvir as pessoas, para ter uma postura de atenção. Eu diria que até na área criminal, eu disse isso já uma certa feita numa exposição para os nossos juízes em São Paulo, no tempo que eu fui diretor da escola. Eu falei, juiz criminal só podia sentenciar se ele fosse capaz de amar as pessoas. Quem tem raiva das pessoas não pode ser juiz criminal. E eu me sentia tremendamente frustrado quando eu percebi em algumas sentenças nos tribunais que o juiz condenou com um ódio, com uma raiva tremenda. Isso aí pode não ter uma repercussão social muito grande, em termos de causas, etc., na macroestrutura, mas falha no que é fundamental para a sociedade, que é a função desse juiz. Eu acho que o juiz do futuro tem que retomar um pouco vamos dizer, desta visão da função jurisdicional dos juízes mais antigos. Que, olha, eu convivi numa época, infelizmente o desembargador não teve essa oportunidade porque é muito jovem, mas eu convivi com figuras de juízes extraordinários e uma coisa importante que hoje desapareceu. Alguns juízes que vieram para a magistratura já mais maduros, e hoje, vamos dizer assim, as atrações financeiras dos escritórios, dos exercícios da advocacia impediam um pouco isso, eles vinham maduros fazer concursos, e grandes juízes que eu convivi no tribunal, de advogados super experientes que deixaram a advocacia para vir exercer essa função, que tinham consciência disso, e que eu acho que deram um exemplo grandioso do que tem que ser o juiz. Eu acho que o juiz do futuro é um pouco isso. É claro, numa sociedade muito mais complexa, mas eu acho que esta postura do juiz diante da sua profissão não é incompatível com a complexidade da vida moderna. Eu acho o contrário. Eu acho que se a gente conseguir, por exemplo, desenvolver um tipo de processos mais transparentes, mais verbais, mais orais, mais rápido, os juízes podem acabar de reassumir essas funções, desde que eles estejam preparados para fazer isso. E não transformar a magistratura no que ela, de certo modo, é hoje, como uma alternativa de emprego. Eu acho isso terrível. Eu sempre digo que ser juiz não é uma profissão. Ser juiz é uma vocação. Deixa eu só falar uma coisinha. Quando eu falei, ministro, a respeito do juiz tem que ponderar e eventualmente transferir, é para que a ele caiba exatamente isso, porque hoje eu entendo que o juiz ele se assemelha um pouquinho àquela figura daqueles presos, naquela alegoria da caverna, onde ele enxerga tudo por imagens que são transmitidas e aparecem ali, e tendo em vista a enorme volume de processos com quem ele acaba não dividindo com ninguém, outro dia eu ouvi uma frase atribuída ao Guimarães Rosa, de que todo conselho representa um ato de falta de paciência. E eu estou quase que chegando à conclusão, em cima exatamente disso que o senhor falou, ministro, de que as decisões judiciais, muitas vezes, representam um ato de falta de paciência, de ouvir as partes, de sensibilizar-se com o que está se ouvindo, e se prefere ver a imagem projetada no fundo da caverna para daí julgar.
Então, eu queria dizer que mas eu concordo integralmente com a sua, de que aquele juiz antigo, que era o dono, né, ele, o pároco e o prefeito, então ele que resolvia os problemas da comunidade e tal, é isso. Mas para isso ele pode hoje se valer do conciliador, do mediador e do negociador. E da tecnologia, né? Talvez a tecnologia. E da tecnologia. Talvez, bem lembrado, João. O que eu escutei de ambos talvez quanto mais tecnologia, mais humanidade junto, né? Talvez o juiz tem que ser, ao mesmo tempo que aceita a tecnologia, tem que voltar a ser mais humano, eventualmente o advogado, obviamente, também. Né? Ou que o juiz do futuro tenha que ter atributos do passado, né? Não só saber alguém que seja operador de tecnologia, mas também ter um dado de humanidade importante, como você levantou. Eu faço uma observação que nós já estamos nos encaminhando para o final, o tempo passa muito rápido mesmo, já estamos batendo uma hora, então eu queria fazer talvez uma última indagação, que é a respeito da especialização, ou seja, hoje em dia o que se apresenta para o juiz, a sociedade está muito complexa, eu vou pegar o gancho do ministro Peluso, estamos vivendo uma sociedade que tem complexidades muito grandes e especificidades também que são cada vez mais complexas. Isso nos leva à questão de saber se será que as cortes devem se especializar não só na matéria jurídica, mas também em matérias específicas, como, por exemplo, há pessoas que conhecem direito societário e que conhecem o funcionamento da Bolsa de Valores e que, portanto, têm uma facilidade de julgar uma causa daquela questão muito melhor do que outras. E, hoje em dia, se apresentam questões, nós que trabalhamos na área de patentes, há questões de patentes que são muito complexas, de química, de biologia, de biotecnologia. Então, como é que os senhores, ambos, enxergam a especialização? É o caso de pensarmos em cortes especializadas, por exemplo, em tecnologia, ou corte especializada em assuntos onde se discute química, biologia, farmácia, etc. O senhor quer que fale em primeiro lugar? O senhor mesmo, pronto, aproveitar aqui. Então vamos lá, só para facilitar a sua vida. Eu tô absolutamente de acordo com a sua posição. Eu acho que isso é inevitável. Como, de certo modo, maltratadamente, já era, vamos dizer, um ideal anterior. Eu só cito um exemplo, depois retomar isso de uma vez. Pela experiência que eu tive em vara de família, eu cheguei à conclusão, depois no tribunal, de que o tribunal não podia prover as varas de família com qualquer juiz. Qualquer juiz. Não apenas por causa da necessidade de ter uma certa especialização em direito de família, mas ele ter também uma personalidade compatível com o papel de um juiz de vara de família. Porque põe um juiz que quer ser promovido por uma vara criminal e por força lá vamos dizer assim, das contingências de abertura de vaga, ele vai parar numa vara de família, ele vai trabalhar lá com uma má vontade terrível e vai frustrar o exercício da sua função. Então, já ali havia, de um certo modo, o aceno para uma certa especialização no sentido mais amplo. Mas hoje, com essa complexidade que nós somos todos capazes de reconhecer, eu acho que é fora de dúvida. Fora de dúvida. Tem que permitir que juízes, câmaras, grupos de câmaras e até tribunais tenham especialidade para se aprofundar no assunto, porque na medida em que eles se aprofundam naquele assunto e assumem a condição de conhecimentos específicos com aquela matéria, eles não vão apenas resolver aquilo lá de um modo mais correto, mas vão resolver de um modo muito mais rápido. Ele não precisa mais sentar para estudar, para saber o que é este assunto, para saber qual é o... Ele está cansado de saber aquilo, ele conhece os princípios, ele vai aplicar rapidamente. Eu acho que isso é inevitável, vamos dizer, é um caminho inevitável para um judiciário melhor. Fora de dúvida.
é a especialização. O que não significa que os juízes devam se desvestir no processo de sua formação de ter conhecimento de princípios. Porque nós também não queremos ter autômatos que fica com aquele conhecimento especializado e conhecimento sem nenhuma visão dos princípios do direito, que só decide aquilo desconsiderando a repercussão que aqueles desconhecimentos específicos têm na vida da sociedade. Então, o desembargador é testemunha disso, que eu fui professor durante 30 anos na PUC, e eu pegava a turma no segundo ano e ia até o quinto ano, e nunca consegui, e já adverti os alunos no segundo ano, quando começava, que eu não ia conseguir dar conta da matéria, porque a matéria de processo civil era muito longa. Eu dizia, vocês têm que aprender, não são as regras do recurso especial que vocês vão só aprender a fazer depois de não sei quantos anos, depois de formado. Vocês têm que conhecer os princípios, porque conhecendo os princípios, você vai ler o código, vai saber aplicar numa regra especializada. Mas eu acho que essa especialização é uma exigência de um judiciário, vamos dizer, mais consistente e mais responsável, fora de dúvida. Eu acho que isso é inevitável. Muito bom. Doutor Ferreira Alves, qual é a sua opinião sobre as varas eventualmente especializadas? Olha, eu já trago um ponto suplementar. Eventualmente, em alguns países, há cortes em que os juízes têm dupla formação. Eles têm uma formação jurídica e eles têm uma formação técnica também. Ou seja, eles podem trabalhar com fenômenos técnicos, mas com raciocínio jurídico. Né? Doutor Ferreira Alves, qual é a sua opinião? Olha, eu, como demonstração de que eu aprendi muito tudo o que nós estamos tratando aqui, eu manifesto que voto integralmente pelos meus fundamentos com o relator. Ministro Peluso. Ele quer acabar rápido. Concisão. É o jogo de São Paulo que vem aí. Não, eu estou realmente, mas tudo que foi falado é exatamente o que eu penso. E o tribunal está caminhando para isso. Hoje, agora, nós estamos, por conta de uma divergência quanto à divisão das matérias dentro do direito privado, porque o nosso direito privado do tribunal é dividido em três, tem o DP1, o DP2 e o DP3. Então, com competências distintas. E o DP1, por conta do direito de família, ele acaba recebendo muito mais processos que o DP2 e o DP3. E em relação um ao outro, eu não vou aqui falar em relação a quem, mas chega a receber o dobro. Então, que situação que parece injusta. Então, e considerando que tudo isso decorre basicamente do direito de família, porque as causas são inúmeras, havia duas alternativas. Ou dividir o direito de família entre todos, ou fazer turmas específicas para direito de família. Então, e ganha força a questão que, para que não haja uma pulverização da jurisprudência, porque é um assunto muito, muito sensível. Então, isso tem que estar na mão, não é de qualquer, não é daquele que é do criminal que vai ficar irritado de tratar disso, é para quem gosta. E eu, quando eu falo de conciliação e mediação por meios virtuais, eu já não entendo, eu entendo que isso não se presta a questões de família, onde a gente precisa ouvir o coração das pessoas, precisa olhar no olho, precisa ver as reações. Então, alguém tem que estar preparado para isso. Então, eu sou extremamente favorável por todos os argumentos dispendidos pelo ministro Peluso, sou extremamente favorável à especialização. E nós já temos, né, no fórum as varas especializadas empresariais, nós temos câmaras empresariais, dentro são duas só, e eu acho que são insuficientes. E agora, quem sabe, o de família, existe uma luta muito grande para isso, e eu acho. Mas o risco também é aquele que o ministro falou, da pessoa se bitolar exatamente naquilo e não perceber as mudanças culturais,
não percebi a repercussão daquilo em função de fenômenos que acontecem que são inerentes a outros ramos do direito. Então, eu acho que, criando condições para que esse perigo seja minimizado, eu voto integralmente com o relator. Nós aqui estamos vendo uma realidade aqui que propriedade intelectual é matéria, né, tanto em primeira instância quanto em segunda instância de especialização aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na segunda instância na estadual e na federal em primeira e segunda instância, e pelo menos em termos de velocidade, assim, a experiência que se tem é muito boa, né, agilizou muito em termos de velocidade aí, então foi uma experiência, acho que tem sido muito bem sucedida, um testemunho da área de propriedade intelectual que acho que é natural que tem especialização e já tem, e acho que é uma experiência bem sucedida. Realmente ampliar isso seria muito bem-vindo, né? Tem mais até, eu diria que toda opção, toda decisão para um lado ou para o outro tem seus bônus e seus ônus. E é preciso ponderar as vantagens e os inconvenientes de cada uma dessas opções. Porém, o que se sabe é que é preciso mudar, e algumas mudanças vieram e ajudaram muito. A da Câmara Empresarial é muito clara, as decisões estão numa qualidade melhor e numa velocidade maior, né? E isso é uma experiência muito grande. Se houver, mesmo assim, nas varas de família, certamente está havendo a mesma coisa, e se na Corte Superior também houver especialização, certamente. E certamente os juízes vão ganhar se também fizerem cursos de psicologia, de assistência social e tal, vão agregar conhecimento às suas competências. Mas, enfim, como eu estava dizendo, nós já estamos nos encaminhando aqui para o final e, portanto, o que me compete aqui é agradecer muitíssimo a presença de ambos, a colaboração, essa contribuição inestimável que nos trouxe, assim, acho que matéria para pensar, indagações que valem a pena refletir sobre elas, e acho que não só a nós, como a todos aí que estão nos ouvindo. Então, eu queria muito agradecer a ambos que estão conosco aí até agora. Quero saber se cada um de vocês quer se despedir, quer ter uma última palavra a oferecer para a gente. Portanto, eu já passo a palavra para vocês aí. Ministro, em primeiro lugar, depois o desembargador. Doutor João, doutor Guzmão, eu quero apenas agradecer a honra e a gentileza do convite e sobretudo, cumprimentar o pessoal do seu escritório pela iniciativa, que eu acho que criar um foro desse, onde as pessoas podem expor seus pontos de vista, sujeito como diz, a revisão crítica de qualquer pessoa, mas é a coisa que está faltando, que é exatamente ter um lugar para a gente pôr pontos de vista para refletir. Pensar não faz mal a ninguém, pelo contrário, eu acho que todos nós devemos aí ter uma visão crítica, ouvindo todo mundo e tal. De modo que eu quero parabenizar aí a iniciativa e espero que continue aí com outras matérias como estas, que eu acho que isso vai ser muito benéfico, sobretudo para nós do nosso âmbito, né, que trabalhamos no meio do judiciário, no meio jurídico. E quero cumprimentar também todos os demais participantes, o desembargador, o doutor João, o doutor Zé Roberto, o doutor Jacques, e desejar a todos aí um bom fim de semana. Obrigado. Desembargador. Vou votar com o relator outra vez e agradecer o convite, agradecer a oportunidade de poder aprender muito, mais uma vez, com o ministro Peluso, de aprender com o nível das perguntas que foram feitas. Então, agradecer a você, Guzmão, ao João e ao Jacques, e a paciência de todos aqueles que
que me ouviram. E sem embargo da importância que vocês têm, agradecer sobretudo a Deus e a minha Santinha de Aparecida por essa oportunidade, por me dar saúde e paz. Muito obrigado. Amém. Viu? Amém. Muito bom. Uma última palavra era para dizer a vocês que vocês foram não só generosos, como corajosos de entrar num barco como esse nosso aqui, que é uma experiência que nós estamos fazendo de forma amadora, né? Com boa vontade, mas promovendo uma conversa que nos parece que vale a pena refletir sobre ela, né? Jacques, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer enormemente ao ministro e ao desembargador, José Carlos Ferreira Alves, ministro Peluso. Foi muito interessante. Eu desliguei aqui o microfone, mas fiquei atento o tempo todo, muito feliz e cheio de ideias aí para seguir. Muito obrigado aí. Foi, como disse o Zé Roberto, foi muito generoso da parte de vocês. Muito obrigado e a audiência que nos acompanhou aí também, certamente. Obrigado pela parceria e certamente terá bastante o que refletir aí. Vamos em frente. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Boa noite. Muito honrado aí. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite.